Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Estamos aqui para mais uma reunião virtual. Vamos nos preparar convenientemente para a reunião. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá magnetização das águas e também o passe magnético. Deus nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, fonte infinita de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Jesus, doce amigo, nosso mestre incomparável, nosso guia, nosso modelo. Te rogamos, Jesus, nos intua, nos fortaleça e ampare os nossos propósitos de aprendizado. Permita que os bons espíritos, Senhor, possam atender a todos os irmãos, principalmente aqueles que se encontram angustiados, que se encontram nas UTIs, nos hospitais, pelas ruas. Então, Senhor, com a oração que nos ensinastes, queremos iniciar a nossa reunião da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mestre Jesus, com esta prece, confiantes na vossa paz, nós pedimos para que os espíritos tarefeiros do bem, que laboram na casa de Sheila sob o seu comando, possam nos permitir o início da nossa reunião, uma prece cantada à Irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar,
Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para nossa reflexão e preparação para a interpretação evangélica que virá a seguir, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A lição: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhe dê à vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Estas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar-se. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Meus irmãos, vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo Verlaine, que fará a interpretação e exposição do Evangelho programado para a noite de hoje, para quem rogamos vibrações de paz, de harmonia, e a Jesus rogamos que o ampare e o ilumine nessa missão tão importante. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos começar essa palestra, cujo título é Ouvindo Vozes dos Mortos, para nós espíritas desencarnados, com algumas pequenas passagens da minha experiência pessoal como médico psiquiatra há mais de 25 anos. Nos meus primeiros anos como psiquiatra, eu trabalhei no pronto-socorro psiquiátrico professor Vassili Schuch, em Goiânia, o único local de atendimento de urgências e emergências públicas de problemas mentais. Bom, estava lá eu trabalhando certa noite, sempre em plantões puxados, e
extremamente cansado, né, ansioso, angustiado por não conseguir os resultados da maneira que nós sabemos que nossos irmãos merecem, pelas dificuldades que o nosso país, infelizmente, enfrenta de recursos, materiais, pessoal. Bom, mas numa noite específica, eu comecei a ter a popularmente chamada labirintite, aquela situação, né, onde você sente tudo girando, você não consegue ficar de pé porque você fica tonto, tem náuseas, vômitos, um zumbido, né, no ouvido. Bom, estava eu, mesmo passando muito mal, num plantão, quando fui chamado lá pelas 2:30 da manhã. Bom, como todo bom paciente com labirintite, tive que abrir bem as pernas, né, para conseguir me apoiar e segurar nas paredes. E eu me parecia muito naquele estado e balançando, né, e com náuseas e vômitos, com um paciente que eu iria atender naquele momento, que era um senhor de meia idade, extremamente embriagado, que havia sido levado por 2 policiais militares. Pois bem, saí, né, do quarto, que é o chamado repouso médico, todo vomitado, e fui dessa maneira, me apoiando nas paredes, né, tonto, as pernas abertas, né, até chegar próximo daquela pessoa. Ela estava toda mal vestida, barba por fazer, cabelos emaranhados, um cheiro terrível, nauseante. Eu não tolerei e, infelizmente, acabei vomitando ali na frente do paciente. Foi aí que operei, posso dizer que o primeiro e único milagre, né, da minha vida profissional. Que aquele paciente que não falava nada com nada, que estava sendo segurado, né, pelos policiais militares, de repente se colocou de pé, parou de falar coisa com coisa, né, pareceu recobrar subitamente a sobriedade, virou para os policiais e perguntou: esse aí é o médico que vai me atender? Os médicos, os policiais militares acenaram positivamente. Ele respirou fundo e falou: me sinto muito melhor agora, não preciso mais de ajuda. Bom, desconfio que ele se assustou tanto com o meu estado que recobrou, né, a consciência, mesmo estando alcoolizado, quase que instantaneamente. Meia hora depois, né, eu não aguentando mais, fui resgatado do meu trabalho como plantonista no pronto-socorro psiquiátrico pela minha esposa, que então me levou para casa. 2 dias depois, melhor daquele estado que eu estava, fui à Secretaria Municipal de Saúde, da qual eu era funcionário, solicitar o meu desligamento, né? Fui atendido, né, pela coordenadora, né, da rede pública de saúde, que falou-me, né, do quão importante seria eu, que já era um psiquiatra infantil, né, poder auxiliar em um outro local então. E premido, né, forçado assim pelo desejo, por um lado, de auxiliar, por outro, a necessidade de um jovem médico recém-casado com muitas contas a pagar, né, fui então para esse local. Me destinaram para o CAPSI Água Viva, Centro de Atenção Psicossocial Infantil Água Viva, localizado na Rua 115, no setor sul de Goiânia, um local que quem conhece sabe que é composto por várias chácaras. E esse centro de atenção ficava numa chácara bastante arborizada, com uma piscina belíssima, local bastante aprazível para se trabalhar. Pois bem, então lá iniciei meu trabalho. Uma das primeiras crianças que atendi, me lembro bem, os nomes aqui serão obviamente falsos, né, por questões éticas, mas já vou avisando aos irmãos e irmãs que qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque o que a gente vai relatar é relativamente comum, acontece com muitas pessoas e famílias. Pois bem, atendi Maria, uma garotinha de 5 anos de idade, linda,
conduzida pela sua mãe. Bom, a história de Maria. Maria tinha perdido a vozinha havia 1 ano, aos 4 aninhos de idade. E tinha 1 ano que ela ouvia a avó falando com ela. A mãe, a família preocupada, levou-a, obviamente, para avaliação médica e, muito rapidamente, o médico psiquiatra que a atendeu disse que ela teria uma doença gravíssima, crônica, incapacitante, bastante estigmatizada, né, na nossa sociedade, chamada esquizofrenia, e a medicou com haloperidol, um antipsicótico muito potente. Pois bem, 1 ano depois, e doses crescentes, Maria continuava ouvindo a sua vozinha, Mariana, que ela carinhosamente chamava de Maná, vovó Maná, e em função dos efeitos colaterais da medicação, ela foi ficando com a musculatura enrijecida, desatenta, desinteressada, saiu da escola, não conseguia mais aprender, não interagia com ninguém. É essa criança que eu vi da primeira vez. Mesmo assim, conversando com Maria, ela demonstrava afetividade, ser uma criança carinhosa que a mãe confirmou, né, a nossa impressão. Curioso, perguntei o que a vozinha dela falava para ela, por exemplo. E uma das coisas, me lembro bem, foi de que Maria era muito apegada à sua avó, assim como a vozinha ela. E Maria não era muito boa de apetite, mas uma coisa que Maria gostava era um biscoitinho frito feito pela vozinha. Pois bem, uma das vezes a mãe disse que ela ouviu a avó falar que aquele mesmo biscoitinho que ela gostava tanto, ela podia encontrar em dado local da cidade. E passou o endereço para ela, passar para a mãe, tá? Para a mãe poder ir lá. Bom, essa mãe foi nesse local e encontrou o biscoitinho que a filha, né, a pequena Maria, tanto gostava. Eu nunca na minha vida profissional, como médico, psiquiatra, ouvi, tive testemunho de uma alucinação que usasse recursos tecnológicos como GPS, Waze, né, Google Maps, tão bem quanto essa da Maria. Bom, o fato é que a própria mãe, que era católica, mas simpatizante do espiritismo, tinha suas dúvidas e dizia acreditar que a filha realmente ouvia a avó. E ela temia, né, e queria saber o que mais fazer, porque ela continuava ouvindo, mesmo tomando remédio. Estava até pensando em procurar uma casa espírita. Eu aproveitei a abertura, então, que ela deu e sugeri que, se não fosse, então, algo aversivo, agressivo para ela, que procurasse uma casa espírita, um centro espírita, no caso, e fizesse um tratamento espiritual, que a gente chama de desobsessão. E assim, a orientação que eu passei naquele dia para aquela pacientezinha foi para que a mãe começasse a reduzir paulatinamente o haloperidol até retirá-lo e, simultaneamente, fizesse o tratamento na casa espírita. Bom, meus irmãos e irmãs, eu sou psiquiatra infantil. A psiquiatria infantil é uma doença raríssima. E quando afeta uma criança tão nova quanto Maria, ela é gravíssima. Então, as alucinações vêm com uma série de outros sintomas que Maria não tinha. Principalmente a perda da capacidade do afeto, né, do relacionamento com as pessoas. Maria respondeu às minhas perguntas naquele dia com gentileza e até me deu um abraço. Esquizofrênico que se preza, ainda mais com início tão precoce, não demonstra esse afeto. Tá? Isso todos nós sabemos na especialidade. Bom, orientei tudo isso, pedi que voltassem 2 meses depois, reduzindo o remédio, fazendo tratamento espiritual. Vamos dar uma pausa agora nessa história de Maria, tá? Para fazer algumas ponderações aqui, fazendo um link com o conhecimento que nós temos tanto da área médica, psiquiátrica, quanto da doutrina espírita. A Organização Mundial da Saúde define saúde como
completo estado de bem-estar físico, psicológico, social, ambiental ou ecológico e espiritual. Está na definição da Organização Mundial de Saúde, certo? Mas ainda hoje, a maioria dos cursos médicos focam eminentemente no componente físico, biológico, esquecendo os aspectos psicossociais e ainda mais espirituais do paciente, da pessoa que busca ajuda do médico. Acreditamos que, como respaldo da própria ciência nos dias atuais, o futuro médico, a futura médica, deveriam entender a realidade das dimensões corpo, mente e alma, certo? Da realidade da existência do mundo espiritual, da possibilidade da comunicação entre esses mundos, do intercâmbio entre eles, porque assim seria ainda mais adequado na hora de atender situações como a da pequena Maria. A própria medicina, dentro da psiquiatria, reconhece essas situações. Então, na Classificação Internacional de Doenças, na sua edição ainda utilizada, que é a CID-10, sob o código F44.3, coloca lá o diagnóstico de estado de transtorno de transe e possessão. É como está, por assim dizer, na prática, o diagnóstico do que nós espíritas chamaríamos de estados obsessivos, né? De fascinação, de subjugação. Tá? Então, o que já é bem sabido? Que em situações relacionadas a certas religiões, a crenças, a valores, tá? A manifestação, né, do que muitos chamariam de alucinações, delírios, né, de dupla personalidade, são plenamente compreensíveis, cabíveis, aceitáveis. O diagnóstico mesmo do problema, né, seria quando, fora do contexto religioso, de uma forma que está causando sofrimento e limitando a qualidade de vida, o funcionamento da pessoa no seu dia a dia, ela apresentasse essas manifestações. Pois bem, a própria psiquiatria, a medicina, reconhece a possibilidade, então, da interferência de uma identidade outra, que seria a espiritual, no sujeito, que na doutrina espírita chamamos de médiuns, né? São intermediários entre os dois mundos. Tá, mas não é tão simples assim. Nós sabemos que, pela tríade corpo, mente e alma, podemos ter problemas afetando o corpo, a mente, a alma, ou uma combinação de todos eles. Certo? Como diferenciar, então, o que seria doença e se beneficiaria do uso do remédio, do que seria espiritual e se beneficiaria do tratamento espiritual? Bom, no caso de Maria, 2 meses depois, ela regressou toda desenvolta, alegre, saltitante, sorridente, em contraste àquela criança que estava mais paradona, calada, rígida, né, com a musculatura rígida como efeito colateral até da medicação. E curioso, perguntei para a mãe, e aí, como é que foi? A mãe de Maria disse que naquele mesmo dia, a consulta havia sido pela manhã, naquele mesmo dia ela, com uma amiga vizinha, foi até uma casa espírita pequena, próxima de onde elas moram, e lá já recebeu o esclarecimento de que Maria realmente estava ouvindo Dona Mariana, a vovó Maná, que tinha 1 ano que tinha desencarnado, mas não tinha tomado a consciência que ela já não fazia parte mais do mundo dos encarnados, dos vivos, por assim dizer. E ela, em hipótese alguma, desejava prejudicar a netinha, que ela tanto amava, né? Mas
que ela precisava de receber ajuda para ser esclarecida, se conscientizar do seu novo estado como espírito que já havia deixado a roupagem do corpo material e que precisava seguir a sua vida, a sua evolução. Então, ao longo daqueles 2 meses, a mãe de Maria disse que frequentara a casa espírita, fazendo o tratamento de desobsessão espiritual, de passe, de reposição magnética, e Maria foi deixando de ouvir a vozinha, cuja informação, depois desse período no centro, foi de que finalmente ela havia compreendido, estava seguindo, como todos nós devemos continuar nossa jornada evolutiva no mundo espiritual. Pois bem, então Maria havia resolvido o problema. Nossa orientação foi de que a mãe continuasse frequentando, se instruindo, estudando, né, sobre o mundo espiritual. Por quê? Maria muito provavelmente, né, seja um dos seres humanos que tem o que a gente chama de mediunidade. E no caso dela, a da audiência, de ouvir. Assim como pode ter aquele da visão, de ver, né, o da incorporação, que recebe a entidade para falar através da pessoa, a da psicografia, que recebe mensagens, né, como Chico Xavier, certo? E na infância não é o momento adequado, sabemos, de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, que ficam preferencialmente, né, adormecidas enquanto a criança não chega à sua idade adulta, jovem, para com maior equilíbrio e segurança poder desenvolvê-la. Como é que a gente vai saber? Um outro pequeno comentário aqui, meus queridos irmãos e irmãs. No centro que frequentamos, nessa casa de Sheila, muitos anos atrás, meu codinome, entre muitos dos irmãos e irmãs médiuns, era o Doutor Fecha Mediunidade. Por que Doutor Fecha Mediunidade? A questão simples é a seguinte: muitos irmãos e irmãs que acreditam que realmente estão vendo, ouvindo, incorporando, né, se comunicando com espíritos, na verdade não tem mediunidade, tem alguma doença mesmo psiquiátrica. E aí o doutor fecha a mediunidade, ao medicá-los, simplesmente eliminava essas manifestações. Então, dentro da própria casa espírita, dos templos religiosos, existem sim muitas pessoas carecendo de socorro médico para aliviarem estados de angústia, ansiedade, depressivos, aparentemente, né, de comunicação em desequilíbrio com o mundo espiritual. Também trabalhei, meus irmãos, muitos anos dentro de hospitais psiquiátricos, onde também vimos situações muito parecidas com a da Maria, onde nenhum remédio, nas mais altas doses, fazia com que algumas daquelas pessoas, dos pacientes, deixassem de ver, ouvir, né, de ficarem agitados, mas a oração, o passe e a desobsessão os aliviavam. Com isso, qual que foi a nossa conclusão? Se somos corpo, mente e alma, nos beneficiaremos sempre se cuidarmos das 3 dimensões. Então, a melhor alternativa, nesses casos, é o tratamento médico, com a medicação certa, se indicada, o tratamento psicológico, com a terapia adequada, e o tratamento espiritual, que não obrigatoriamente deva se dar numa casa espírita, onde é mais aconselhável porque a doutrina espírita, ela trabalha de forma sistemática, né, com metodologia científica estabelecida pelo seu codificador, Allan Kardec, onde os esclarecimentos são mais consistentes e simples das pessoas entenderem, correto? Mas esse tratamento pode ser feito em absolutamente qualquer outro ambiente. A mediunidade
que é essa sensibilidade e capacidade de comunicação entre os dois mundos dos encarnados, tá? Na terceira dimensão, o mundo físico dos desencarnados, a quarta dimensão, o mundo espiritual, ela é uma característica do ser humano desde que ele habita a face da Terra, independentemente da época, do lugar geográfico, do nível socioeconômico-cultural, certo? De ter ou não uma religião. Daí a importância da medicina aceitar isso, para que deixe de medicar quem na verdade é médium e medique quem realmente necessita. Muitas vezes só conseguimos separar uma coisa da outra através do que nós chamamos de prova terapêutica. O que é a prova terapêutica? É a gente prescrever um tratamento e ver o resultado. Bom, o interessante é que quando realmente é uma alucinação é quando a pessoa tem a percepção, pode ser por sons, visual, olfativo, gustativo, tátil, de coisas que ninguém mais que está ali com ela consegue perceber. E na alucinação a pessoa não tem senso crítico, ela acredita que realmente aquilo é daquele jeito, isso é alucinação. Mas existem situações onde a pessoa está vendo e sabe que só ela vê, os outros não. É o que nós chamamos de alucinose, certo? E isso acontece, esses problemas, em transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, em transtornos de humor, como depressões graves psicóticas, transtorno bipolar de humor, em situações de pessoas com problemas com substâncias químicas, álcool e ou drogas, e mesmo em uma série de outras situações médicas gerais. Qualquer doença que leve a pessoa a um enfraquecimento muito grande, um estado febril muito elevado, pacientes que acabam tendo que parar em UTIs, essas pessoas podem, em função dos problemas clínicos gerais mesmo, também terem visões, ouvirem vozes e tudo mais, certo? Bom, quando é eminentemente orgânico, físico, médico, há resposta à medicação. Mas não há problema, e é aí que vem a orientação para que, mesmo nesses casos, a pessoa, se ela puder aceitar o socorro do passe magnético, da desobsessão na casa espírita, tá? Ela deve ter um alívio adicional, mesmo quando é um problema médico. Quando é eminentemente espiritual, o resultado é quase milagroso, igual aquele paciente alcoolizado, que os irmãos devem lembrar no começo dessa nossa conversa, que ao me ver parecendo mais alcoolizado do que ele, simplesmente ficou sóbrio e deixou de apresentar os problemas que o levaram até o pronto-socorro. A verdade é que, para uma pessoa adoecida, sobre qualquer aspecto físico, de qualquer parte do corpo, mas principalmente psiquiatricamente, sempre há sobreposto um processo de influência espiritual obsessivo. Então, mesmo seguindo o tratamento medicamentoso, orientado cientificamente, a gente sabe que o tratamento espiritual agrega benefícios, certo? Então, normalmente, a orientação deveria ser a abordagem médico-psicológica espiritual, corpo, mente, alma. Nós só temos a ganhar. Tá, mas ouviu vozes. No caso de Maria, como eu falei, e o médico especialista tem essa formação para separar uma coisa da outra. Tendo alucinações tão complexas como ela estava, ela teria uma série de outros sinais e sintomas que ela não apresentava. Por isso, pensamos com certa tranquilidade que poderia ser um problema mais de cunho espiritual, processo obsessivo,
a vozinha, que era muito apegada a ela e vice-versa, que não conseguiu deixar o lar após a morte do seu corpo de carne, certo? E comunicava-se com ela, que tinha uma faculdade mediúnica, né? E conseguia captar o que ela falava. O médico que atendeu anteriormente considerou apenas listagem de sintomas, problemas físicos, não considerou esse apego muito grande do ponto de vista psicológico entre a neta e a avó, nem do ponto de vista espiritual das crenças, né, da própria mãe da criança, da família, de que seria possível a comunicação entre mortos e vivos. Se tivesse atentado nisso, teria já encaminhado e evitado medicamento desnecessário. Meus queridos irmãos e irmãs, o mais importante de tudo é que tenhamos sempre a mente aberta. Deixemos de lado o preconceito, discriminação. Procuremos nos instruir, nos informar. Por um lado, estudando a própria doutrina espírita, para saber, né, de como o lado espiritual ocorre em nossas vidas, e por outro também nos informando dos avanços das ciências, né, de nós encarnados, para que possamos ajudar esse grupo de pessoas, muitas vezes familiares, amigos, colegas, conhecidos, todos temos um ou outro pelo menos, que vão se beneficiar, né, desses esclarecimentos. Então, alucinação, sim, existe, melhora com remédio. Mediunidade, capacidade de ver, ouvir o mundo espiritual, não é doença, mas é algo que merece cuidado adequado, estudo, preparo, para que não venha a gerar perturbação na vida da pessoa. Esperamos que essas breves informações possam ser úteis aos nossos queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, tá? No sentido de que há sempre uma explicação, mesmo que não saibamos, de alguns fenômenos, né, como os popularmente chamados de loucura ou obsessão, e que a conciliação dos conhecimentos da medicina humana, da psicologia humana e da espiritualidade, independentemente do rótulo religioso, são a forma mais eficiente de alívio para muitos dos tormentos, né, que afligem a nós seres humanos. Lembrando que os problemas psiquiátricos afetam 1 em cada 4 pessoas, segundo a OMS. Tá? Processos de influência, como Kardec mesmo disse, via de regra, somos geridos, guiados pelos espíritos, então todos estamos propensos a influências mais ou menos intensas. Lembremos dessas pequenas diferenças, né, para que possamos realmente ser úteis e conseguir resolver situações que são bastante comuns para muitas pessoas e bastante aflitivas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Paulo Bernardes pela palestra da noite, rogando ao Mestre Jesus que ampare sempre esse nosso irmão, a fim de que ele possa dar continuidade a essa atividade de esclarecimento das mentes relativo ao Evangelho do Senhor. E agora, prezados irmãos presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Sheila, vamos passar para o momento do passe virtual, o passe de radiações. E como os irmãos já estão cientes, e já devem ter trazido as suas águas que estão colocadas ao seu lado, e também os seus cadernos, suas folhas, onde colocam os nomes dos entes queridos
que os irmãos querem que sejam beneficiados pelos amigos da espiritualidade com as radiações luminosas, energias do bem e do amor, energias de saúde, de harmonia, a fim de que possamos nos contactar com essas energias de alto teor positivo. Vamos, neste momento, meus irmãos, e eu convido a todos, para que fiquem bem relaxados em seus aposentos, nas suas cadeiras, nas suas poltronas, onde estiverem, usando o recurso da mente para essa atividade de muita importância. E para que esse momento tenha uma eficácia bem maior, vamos fazer um movimento respiratório para ficarmos bem relaxados. Vamos inspirar profundamente pelo nariz. Vamos inspirar em 2 movimentos. Inspirando e expirando pela boca. Mais uma vez. Inspirando e expirando. E os irmãos já sentem uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio e de harmonia. Então vamos visualizar neste momento, na nossa tela mental, meus irmãos, a figura meiga de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o governador do nosso sistema planetário, que está a transmitir em nossa direção as energias do bem e do amor, energias essas quintessenciadas, multicoloridas. A nossa visão mental, podemos sentir que essas energias que estão se aproximando do nosso globo terráqueo também vêm em nossa direção e vai penetrando pelo nosso centro de força, o coronário. O coronário se encontra no alto das nossas cabeças, os irmãos sabem, e essa energia vai fluindo para os demais centros de força. E à medida que elas fluem, elas vão envolvendo todos os nossos órgãos, a saber, o nosso cérebro, os órgãos da visão, os órgãos da audição, os órgãos da fala, os órgãos da degustação e os órgãos do olfato. Segue em direção à nossa laringe, envolvendo todos os órgãos que fazem parte desse centro de força. E segue em direção ao cardíaco, onde se encontra um poderoso órgão de muita importância para a nossa existência, que é o coração. Envolve o coração com uma luz protetora, equilibrante e harmoniosa, e segue para os nossos pulmões. E nesse momento, visualizando cada um de nós os pulmões, pedimos uma energização mais forte para esse órgão, a fim de que vibrações negativas provindas de vírus que trazem a falta de saúde para o nosso corpo, elas sejam evitadas e sejam tiradas do nosso organismo. Segue o energismo para o nosso pâncreas e para o nosso baço. E também para o estômago, para o nosso fígado. E vai em direção aos intestinos, envolvendo os nossos intestinos, a nossa bexiga, os nossos rins e demais órgãos do aparelho reprodutor. A energia segue no nosso corpo, subindo agora pela nossa coluna vertebral, trazendo saúde por onde passa.
volta para o coronário e vai envolvendo todo o nosso campo energético. O nosso campo físico envolve a nossa pele, envolve a nossa ossatura. E além dos nossos órgãos, as nossas células, as nossas glândulas, todas são envolvidas por essa energia superior. E sentimos uma imensa sensação de bem-estar nesse momento. E agradecemos, Senhor, por tudo quanto recebemos neste momento. Mestre amado Jesus, a colaboração dos amigos da espiritualidade, os trabalhadores invisíveis da casa de Sheila, ordenados pela nossa querida irmã Sheila, ainda estão sempre a postos para nos ajudar. Então pedimos a eles que agora, seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos, possam ir até os lares onde os irmãos estão vibrando nos nomes que se encontram nos seus cadernos de anotações. Os irmãos encarnados e desencarnados, mentalizados neste momento, recebem da espiritualidade amiga o energismo superior, tal qual nós, estão sendo envolvidas com muito amor, com muito equilíbrio, harmonia e saúde. E assim também agradecidos por esse momento, Mestre amado, ainda queremos fazer mais uma rogativa. Que esses amigos da espiritualidade, ainda no lar de cada irmão que comunga conosco este momento, possam transformar as águas que já foram previamente colocadas diante deles. Esteja nas jarras, nas garrafas ou nos copos, que elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé, possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez. Cada irmão pode fazer uma respiração profunda neste momento, uma respiração que traga paz ou equilíbrio que tanto almejamos. E agradecemos e encerramos este momento. Mestre amado Jesus, está chegando o momento de encerrarmos a reunião da noite. Mas antes queremos rogar, Senhor, que permita que os nossos mentores espirituais, os trabalhadores da casa de Sheila, possam dilatar as nossas capacidades intuitivas, a fim de que os anjos das guardas, em se aproximando de nós, possam mais facilmente nos intuir o caminho correto, as decisões acertadas, no campo do bem e do amor, a fim de progredirmos cada vez mais nesta caminhada terrena. Entendemos, Senhor, que nada ocorre sem a vontade do Pai. E submissos a ela, pedimos a força do alto, a fim de que possamos atravessar qualquer sabor, qualquer pedra no nosso caminho, com muita fé e com alegria, a fim de que tenhamos o nosso dever cumprido. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado, equipe da espiritualidade, amiga da casa de Sheila e irmã Sheila, por tudo quanto recebemos na noite de hoje, pela palestra, pelos passes, pela energização das águas. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar as atividades da noite de hoje, rogando que a vossa paz esteja agora e sempre em nossos corações. E que assim